Paz, meus amados, bom dia. Eu quero trazer uma reflexão aqui em Gênesis 39 e o versículo 6 que diz assim. No versículo 5 diz assim: aconteceu que desde que os pusera sobre a casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu que depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto és sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, a mensagem de hoje é: não ceda à tentação. Então, a tentação está à sua volta, seja na forma de um colega de trabalho que a elogia, dizendo o quanto você fica bonito naquele vestido, ou de um homem que a paquera no final da fila do supermercado, ou ainda de um internauta que a corteja e depois sugere que vocês se conheçam pessoalmente. Ceder e envolver-se pode parecer algo natural e muito romântico. Afinal, se o seu marido não conhecer ou sua esposa não conhecer, quem é que vai descobrir? Envolver-se apenas uma vez com alguém poderia até acrescentar um pouco de emoção a uma vida monótona, mas existia um homem que era especial e que era diferente. José, um jovem rapaz, enfrentou esse tipo de tentação com toda a intensidade através da mulher de seu patrão, a esposa de Potifar. Embora pudesse ter se curvado à pressão e feito sexo com ela, preferiu fugir. Ele sabia que estaria pecando contra Deus e contra o patrão se agisse de acordo com o desejo daquela mulher, apesar de mais tarde ter sido injustamente acusado por essa pessoa enraivecida e rejeitada. José disse um firme e sonoro não. Como resultado, Deus o abençoou ao longo do tempo. Você tem dito não às tentações que vêm à sua volta? Você tem dito não ou você tem cedido? Você tem sido como José, dito não à tentação? Porque José era jovem, ele poderia ter feito sexo com aquela mulher, com a mulher do patrão dele. Mas José já estava naquele lugar que seus irmãos o tinham vendido para os ismaelitas. E os ismaelitas venderam para o Potifar. Então, José foi vendido mais 2 vezes. E eu creio que a situação de José não era fácil naquele lugar. Mas ele tinha uma coisa especial chamada intimidade com Deus. José tinha intimidade com Deus e tudo que José fazia, Deus o fazia prosperar. Deus era com José, Deus abençoava a vida de José. Você acha que se José não tivesse intimidade, Deus o ajudaria a sair da prisão? Deus o ajudaria a sair daquela situação? Vamos supor, você acha que se José tivesse cedido à tentação, tivesse feito sexo com a mulher de Potifar, você acha que Deus o teria abençoado a vida de José? Você acha que ele se tornaria governador de todo o Egito se ele tivesse cedido à tentação? Não, claro que não. Deus abençoou José por ele não ter cedido à tentação. Deus era com José. Apesar dele ter ido para a prisão, injustiçado, Deus era com ele em todo lugar que ele ia. Porque quando José chegou na casa de Potifar, Deus o abençoou grandemente a vida de Potifar. Tudo, a sua casa, o seu campo, tudo, Deus era com José. Por amor a José, Deus abençoou a vida de Potifar. E quando José foi para a prisão,
Deus o abençoou também na prisão. Tudo mudou naquele lugar. E aqueles 2 homens que estavam lá presos, Deus fez com que José revelasse o sonho deles e eles saíram da prisão, né? Aconteceu como Deus havia revelado a José. E um certo dia, Deus fez com que Faraó tivesse um sonho e aí então José foi chamado para o interpretar. E José interpretou os sonhos do Faraó e se tornou o governador do Egito. Eu creio que se José não tivesse intimidade com Deus, eu creio que se José não tivesse sido fiel a Deus, eu creio que José, ele não teria sido governador. Mas José permaneceu firme, ele não cedeu à tentação, ele fugiu da tentação, ele não pecou contra Deus e nem contra o patrão dele. E por isso Deus o abençoou grandemente. Se ele tivesse pecado contra Deus, ele não estaria no lugar em que ele estava. Ele não tinha se tornado governador do Egito. Então o que eu quero trazer nesta manhã para você é que não ceda à tentação, não importa de que lado venha. A intimidade que você tem com Deus é a melhor coisa que existe. A intimidade com Deus faz com que Deus livre você de todo o mal, de toda a tentação do inimigo e faça-te brilhar mais lá na frente. Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te dar vitória, mas é através da intimidade que você tem com Deus, é através da tua intimidade, é através da tua fidelidade para com Deus, porque não adianta você ceder à tentação. E aí você vai ceder à tentação, vai pecar contra Deus, vai pecar contra o seu cônjuge. E aí a sua vida não vai ficar mais a mesma. A sua vida amorosa não vai ficar mais a mesma, porque não vai ficar nem com o seu cônjuge e nem com Deus. Você vai perder tudo de bom que você tem, tanto com o seu cônjuge, tanto para com Deus. Do que adianta ceder à tentação? Se José tivesse cedido à tentação, ele não tinha ganhado nada. Ele tinha sido preso e ficado lá para sempre. Mas como ele teve intimidade com Deus, ele teve fidelidade, ele teve sinceridade, então Deus o fez prosperar na terra soberanamente. E Deus ele é fiel, Deus ele é lindo, ele quer que você resista à tentação. Quando as tentações vierem na tua vida, diga não. Diga não, por mais difícil que seja, diga não, porque a intimidade é melhor para com Deus do que momentos passageiros. É melhor você ter intimidade com Deus, ser fiel a Deus, do que você fazer algo e depois ficar constrangido, depois você perder tudo que tem dentro da sua casa ou em qualquer lugar, você perder por algo tão passageiro. Então seja firme, seja forte, seja fiel a Deus, assim como José foi. Assim como José resistiu à tentação, resista à tentação. A palavra de Deus diz lá em Pedro que o inimigo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí a palavra de Deus diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste, o inimigo ele foge. Mas quando você não resiste, aí a coisa acontece e você perde a intimidade que você tem com Deus. Então não perca a intimidade que você tem com Deus. Não perca o que há de melhor que você tem com Deus, porque Deus vai fazer muito mais na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra penetre no seu coração e que a partir de hoje você possa fazer algo diferente.